Glória a Deus, bom dia, Shalom. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos e te louvamos nesta manhã, estamos aqui na tua presença. Cobre-nos com o teu sangue, tenha misericórdia das nossas vidas, e que teu nome seja engrandecido e glorificado sempre. Perdoa nossos pecados, Pai, faça com que nós reconheçamos o nosso estado, o nosso lugar espiritual, para que nós tenhamos realmente identificação com isso e possamos ter autoridade para pedir perdão, para repreender, para expulsar, para renunciar, para nos desligarmos. Não façamos as coisas por fazer ou porque estamos ouvindo, estamos achando certo, mas porque temos revelação mesmo, porque temos realmente uma coisa muito esclarecida dentro de nós que nos leve a esse ambiente, Pai. Em nome de Jesus. Guarda minha casa, minha esposa, Mateus, a Letícia, o ministério, paternidade, Oséias, cada irmão, cada irmã, cada ministério, cada família, cada filho. Cobre-nos com o teu sangue e nos leva, ó Pai amado, ao teu propósito eterno, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Glória a Deus. Falando em essa parte do achar certo, do achar novo, do achar... A gente às vezes se empolga, ou a gente se identifica, ou a gente acha correto, muita coisa. Mas, na verdade, entenda que se você não tiver revelação para aquilo, se o teu entendimento não for realmente tocado pelo Espírito Santo, nós não vamos avançar. E aí nós ficamos dentro de uma gama muito grande de conhecimento com pouca realidade de desfrute. E por que que isso acontece? Porque está longe daquilo que nós acessamos no Espírito para aquilo que nós entendemos com o nosso intelecto e até já informamos a nossa alma. Até nós já passamos esse tipo de recado para ela, esse novo pensamento. Ó, eu não acho mais interessante agir de tal maneira. Eu acho agora que nós vamos andar assim. Só que isso muitas vezes cai numa vala. Ele fica num processamento que a gente precisa ter uma revelação completa, bem límpida, bem transparente sobre aquilo, para a gente colocar aquilo para funcionar espiritualmente, para acessarmos as novas realidades. Então, nós ouvimos um monte de coisa que são para nós, às vezes, novidade ou diferente. Concordamos, estamos aqui, queremos, mas não estamos conseguindo entrar nisso ainda, porque é complicado. Tem coisa que o apóstolo fala, eu escuto, 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 mas é difícil acessar aquilo. É difícil aquele negócio. Mas você não quer? Eu quero. Você acreditou naquilo? Acreditei. Você acha o certo? Acho certo. Shalom, irmãos, bom dia. Mas o problema é que eu não estou conseguindo fazer com que aquilo se torne uma realidade espiritual acessível para que eu me alimente e o nutriente daquilo realmente faça a diferença na minha vida. Então, nós precisamos entender que não é só achar certo, não é só concordar, mas tem que ter realmente uma revelação muito certa, muito precisa sobre aquilo, porque a nossa guerra é espiritual. O que nós precisamos entender é que sem essa realidade, dependendo do nível de entendimento que nós temos das coisas, quando nós começamos a querer aplicar isso, a própria resistência do mundo espiritual vai nos bloquear, porque o mundo espiritual vai entender que nós não estamos naquele nível realmente de conquista daquele ambiente para executarmos uma palavra de, de juízo ou de uma rota profética que realmente cause esse efeito. Então, que nós aí busquemos o Senhor para que realmente nós estejamos posicionados dentro dessa atmosfera aí de uma coisa bem completa. Corpo, espírito, alma e corpo, tudo envolvido nisso para chegarmos nesse lugar. Uma segunda coisa que eu queria falar um pouquinho hoje a respeito de propósito e necessidade. Então, esses dias eu falei sobre isso, mas eu acredito que, infelizmente, 90% das pessoas e, infelizmente, 90% até dos crentes, para mim, nós estamos fora da perfeita vontade do Senhor, ou seja, do propósito mesmo, porque
Uma das coisas que Lúcifer, que Satanás veio fazer, quando ele consegue, então, se misturar ao homem ali no Éden, uma das coisas que ele veio fazer foi remover o propósito e estabelecer a necessidade. Depois das palavras que o Senhor libera, de tudo que acontece, a necessidade, então, ela já faz parte da nossa vida. Mas o Senhor tem para nós um propósito. E todas as áreas da nossa vida nós precisamos buscar esse propósito, porque é esse propósito que vai trazer o descanso que nós estamos buscando. E não é um descanso de não trabalhar, de estar de férias, de folga, mas é um descanso de ter paz durante tudo aquilo que a gente faz. Então, nós vamos ter guerra? Ah, então, se eu tiver no propósito, eu não vou ter guerra. Não, você vai ter guerra, mas você vai ter paz, você vai ter clareza, você vai saber o que você está lutando, as estratégias, onde está teu adversário, onde você está batendo. Então, é totalmente diferente, propósito e necessidade. É, às vezes, uma linha fina, parece que nós estamos fazendo a mesma coisa. Pastor, mas eu faço a mesma coisa, eu levanto cedo, eu trabalho, eu pago minhas contas, eu vou na igreja, eu dou glória, aleluia, eu dizimo, eu oferto, eu volto para casa de novo, eu cozinho, eu lavo o banheiro, eu ponho a comida aqui, eu faço lá, eu vou trocar o filho, mas isso aí é o propósito para a sua vida, é isso, exatamente isso. Essa casa, esse trabalho, essa igreja, essa vida, tudo isso aí é o propósito, porque alguma coisa não conecta. Porque se você for conversar com as pessoas, elas estão cansadas. As pessoas, no geral, elas estão demasiadamente abatidas. Continuam lutando, continuam sendo crente, continuam indo na igreja, trabalhando, fazendo tudo que tem que fazer, mas fora do propósito. Por que esse cansaço exacerbado? O cansaço, ele faz parte. Você faz uma jornada do dia, você vai estar cansado, todo mundo cansa. Mas o cansaço que eu estou falando, que ele é um cansaço que traz uma fadiga, que traz um sufocamento, que você e eu estamos sempre meio que estrangulados. Shalom, irmão, bom dia. Você está sempre naquele sufoco, por quê? Está na necessidade. E esse é o problema. E nós precisamos, então, buscar, Senhor, propósito, 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 propósito. Pastor, mas se eu for buscar isso daí, eu vou largar do marido, eu vou pedir a conta do emprego, eu vou sair da minha igreja, eu vou devolver meus filhos para alguém, porque está tudo fora do propósito. Talvez nós nos encontremos nessa situação. Talvez, infelizmente, nós nos encontremos onde você percebe que está tudo que você fez, tudo que eu fiz, está tudo fora. Mas e agora? Agora nós vamos ter que... Shalom, irmão, bom dia. Nós vamos ter que orar, nós vamos ter que buscar o Senhor, porque agora você já tá... Tem coisa que não tem como mudar. Tem coisa que tem. Então, esse marido é esse aí mesmo. Ah, não, agora então tá bom, pastor. Graças a Deus veio essa palavra. Amanhã eu divorcio, porque não é. Eu vou sair da necessidade. Aí eu vou procurar outro marido para ser o propósito. Não é isso que eu estou falando. Agora eu estou falando para você transformar esse ambiente de necessidade do teu casamento num propósito. Com esse marido mesmo aí. Isso é impossível. Para quem? Isso não dá. Em que ótica? Isso não vai acontecer no pensamento de quem? No seu, no meu ou no da palavra? Porque senão nós não precisaríamos estar recorrendo a Deus, estar aqui todo dia na igreja, orando, buscando, decretando juízo, buscando uma coisa diferente, porque é esse marido, é essa esposa que vai ter que mudar. Agora, tem coisa que está em aberto. De repente, se você está num trabalho, se você tem uma empresa, se você tem um funcionário, se você tem um patrão, se você tem... São coisas que dá para mexer. Então, se Deus falar para você, ó, esse trabalho que você está fazendo não é o meu propósito para a tua vida, você está na necessidade. Aí você pode começar a orar para que o Senhor, então, abra a porta para você no propósito. E cuidado com a resistência ao propósito. Porque, às vezes, a necessidade, ela te traz uma, uma renda, por exemplo, que você, no propósito, não vai ter. E aí você fala, bom, então não é de Deus. Porque se eu ganho 10 aqui e aparecer outro para eu ganhar 6, mas eu tenho uma paz, quando fala daquele lugar, daquele trabalho, mais 4.000 a menos, eu não consigo. Consegue, porque você vai estar, primeiro que você vai estar descansado espiritualmente, mentalmente, e vai estar encaixado no propósito de Deus. Aí, de alguma forma, você vai conseguir adequar a tua vida para aquilo, porque só o descanso mental que você vai ter
espiritual que você vai ter já vai valer muito mais do que esses 4.000 reais. Muito mais. Mas a gente não acredita nisso, porque a gente acredita, na verdade, é quando a gente abre o extrato bancário, que agora está na nossa mão, né? Pega o celularzinho ali e olha. Caiu o pagamento, 10.000 reais. Aí você já pensa, mas lá olha, se eu tivesse lá, hein, ia cair só 6. Mas se você tivesse lá, você estaria no propósito. Então, a gente facilmente nós vamos negociar propósito e necessidade por valores. Ah, porque essa igreja aqui, porque esse pastor, porque esse negócio. Então você vai ter que decidir, eu vou ter que decidir entre necessidade e entre propósito. E entre aquilo que, de repente, a necessidade supre uma carência ou uma cobiça da nossa alma, mas que arrebenta com o nosso espírito. Mas eu preciso estar aqui. Olha essa igreja. Pastor, mas na igreja que eu estou tem 1.500 membros. Deus até já falou comigo de uma outra, mas lá tem 50. Na igreja que eu estou, na igreja que eu estou, eu faço, mas está arrebentado ali, está fora da rota. Mas tem a aparência. Então a necessidade sustenta a tua cobiça e a tua necessidade de aprovação, de repente. E ela assina embaixo da tua carência. Ela te supre. Você está sofrendo, mas fica ali. No propósito, de repente você vai ficar lá com 50 pessoas, mas você vai estar em paz, você vai estar tranquilo, mas não vai suprir aquelas necessidades que são carnais. E nós achamos muitas vezes que aquelas necessidades são espirituais, porque a necessidade, logicamente, ela vem encapada com um engano. Os argumentos da necessidade são fortíssimos. Ó, se você sair desse emprego, é a escola do seu filho. Ó, se você sair desse emprego, ó, se você mudar aqui, a necessidade vai sempre dar um ó. Ela vai sempre dar um start mental de resistência, porque o adversário quer nos prender nisso. Então, nós vamos ter que decidir abrir mão disso nas áreas que Deus vai falando com a gente e nos estabelecer no propósito. E aí você vai tendo descanso. E conforme você vai tendo descanso, você vai percebendo a melhor coisa que eu fiz na minha vida é estar aqui nesse lugar. Então entenda que eu não estou mandando ninguém sair de igreja, não estou mandando ninguém sair de emprego, não estou mandando ninguém mudar absolutamente nada porque eu estou falando. Mas o que eu estou pedindo para você, te aconselhando, te orientando, é falando para você, ore para que você tenha coragem de abandonar a necessidade e entrar no propósito. Ore para que você tenha coragem, que nisso que o Espírito Santo já está te mostrando há algum tempo e você está resistindo, você tenha coragem de dar o passo. Fala, meu Deus do céu. Porque, irmão, é assustador, o propósito é assustador. Porque nós nascemos, em muitas áreas da nossa vida, formatados com a necessidade. Então, essa formatação, ela nos leva. E parece que isso é o certo e o que tem para nós. Quando nós entramos em Cristo e começamos, então, a receber a visitação do propósito perdida por Adão, nós começamos a ser abalados na formatação natural. E isso nos assusta demais. Isso nos aterroriza demais. Mas tem um lugar em Deus que é fantástico. Tem um lugar em Deus que é tremendo. Tem gente que está com a gente há algum tempo que teria, assim, testemunhos fortíssimos a respeito de como é bom estar encaixado no propósito. Pessoas que tinham uma visibilidade, pessoas que lideravam uma igreja, que liderava outras igrejas, pessoas que pregavam, pessoas que estavam ali sempre com gente ao redor e que hoje estão quietinhas dentro de casa, congregando só no virtual, por enquanto, esperando um comando de Deus, esperando um ID, mas estão completamente descansadas e em paz. Porque ela entendeu que aquilo tudo supria um monte de coisa, mas que era só necessidade. Que aquilo tudo supria
vários ambientes, vários aspectos da vida dela, mas que, na verdade, lá no fundo, a pessoa vai descobrindo que ela estava sendo usada, explorada, e um monte de coisa aí que a gente sabe que acontece, e agora ela está quietinha, já faz tempo, está quieta, está dando glória e aleluia, e vamos embora. Mas vai conversar com ela para você ver como ela está por dentro, como ela está se sentindo. Da pessoa que eu estou falando, ela tem outra voz, ela tem outro sorriso, ela tem outro semblante, ela é outra pessoa do dia que a gente conheceu. Ela é outra pessoa, porque ela foi transitando da necessidade para o propósito. Ela foi transitando da dependência do homem para a dependência de Deus. Do descanso da estrutura para o descanso do céu. Então entenda que o propósito ele vai sempre te transitar de dependências humanas, de dependências de estruturas, de sistemas, para dependência do céu. E isso não tem como nos trazer descanso, vai trazer descanso. Mas é assustador para a nossa mente aqui, porque são 20, 30, 40 anos dentro da mesma estrutura, na mesma dependência. É meu marido, é a minha igreja, é esse sistema. Então, se eu sair disso, acabou. Não acabou. Se Deus te mandar sair disso, não acabou. Se Deus te der essa direção, não acabou. Muito pelo contrário, está só começando. E agora a gente caminha, então, quietinho, no propósito, e vamos embora. Então, em nome de Jesus, que você ouse abrir mão desse negócio. Fala, Senhor, isso aqui é necessidade, eu estou apegada nisso por medo, por incredulidade, o Senhor já me mostrou o propósito, vou abrir mão. E você vai ter um outro sorriso. Pastor, eu sei que meu sorriso é amarelo, eu sei que meu sorriso é sem graça. Meu semblante, eu mesmo olhando para mim, eu falo, cara, olha aqui, eu queria ter outra coisa. Então, entre no propósito. Saia da necessidade. É isso que está arrebentando a tua vida muitas vezes. E aí nós vamos decretar juízo, nós vamos entender muitas coisas e vamos decretar juízo. Só que nós não abrimos mão das nossas carências e cobiças. E ficamos presos na necessidade por qualquer item desse que nós falamos ou outro que você possa ter de clareza e entendimento. E aí o juízo não funciona, porque você não quer. Porque quando o juízo for executado sobre a necessidade para te levar para o propósito, isso vai te assustar. Então você vai precisar entender se o juízo não funcionou, não está funcionando, ou se nós não queremos entrar no propósito e abrir mão da necessidade por causa do glamour. Porque muitas vezes a necessidade traz sofrimento, mas muitas vezes um ambiente de necessidade traz sofrimento encapado com glamour, com destaque, com aprovação humana, com aprovação do sistema, da estrutura. E é desse lugar que o Senhor quer nos tirar. É desse lugar sombrio que o Senhor está querendo nos visitar e nos levar para um ambiente de propósito e de um descanso, para que você fique em paz, fique bem por dentro, fique resolvida por dentro e possa caminhar. Um outro ponto, antes de nós entrarmos aqui na palavra, é a respeito das mulheres que estão castrando os seus maridos. Então, a gente tem acompanhado algumas coisas, tem prestado atenção em algumas movimentações, e é uma coisa, assim, absurda a, a resistência que a pessoa tem quando o marido está se levantando. E é uma incoerência muito profunda, porque a mulher, ela está sem marido, está sem pai dentro de casa, seus filhos, está sem marido para ela, está sem sacerdócio, está sem nada. E ela começa um processo, então. Então, vamos colocar aqui o nosso ministério. Aí ela nos conheceu de alguma forma, tal, começou a ter um contato, atendida, e daqui a pouco ela consegue trazer o seu marido. Aí ele nos conhece, fica, acompanha mais de longe, mas de alguma forma tá andando meio junto aí. Aí essa mulher dá um surto nela.
e simplesmente ela sai do grupo, ela para de fazer, ela encerra tudo, ela não quer mais, ela não deixa, não sei. Tem dado surto. E aí a pergunta que eu quero fazer é, realmente você está afim que o teu marido se levante ou você está só fazendo algo para que você seja servida à sua maneira e continue reinando na sua casa, em todas as áreas da sua vida? Porque se ele assumir o sacerdócio, se ele começar a pôr fundamento na sua casa, se ele começar a trazer a revelação da palavra, se ele começar a trazer o ensino, se ele assumir a paternidade, se ele assumir a parte de marido, você vai perder o comando. Minha esposa passou essa guerra aqui. Deus teve que falar com ela. Mas você queria uma opinião, agora quando ele dá, você fica brava. E ela teve então que, porque tem um ranço ainda, muitas vezes. Na maioria das vezes. Por quê? Logicamente tem. Porque o que parece que está acontecendo? Eu fiquei 25 anos, 30 anos fazendo o que eu queria. Agora eu acerto a minha vida, começo pelo menos a acertar a minha vida, e eu vou vir dar uma opinião. Aí ela olha e fala assim, mas estava aí, agora vai dar opinião? Mas não foi isso que orou? Não foi isso que pediu? Não queria alguém para participar, para dar uma opinião, para falar vai, não vai, fica, não vai fazer assim? Então, para que está orando se não quer? Ah, eu não quero que ninguém mande na minha vida, eu não quero ser submissa, não. Então, não ore para que o teu marido assuma a missão dele. Então, fica do jeito que você está. Porque se você orar, quem sou eu na fila do pão, né? Para ela me ouvir agora. Então, você olha para o teu marido, muitas vezes fala assim, para, tá falando um monte de abobrinha aqui. Não, ele está começando a falar as coisas de Deus, só que você está sufocando ele. Você está silenciando a voz profética que está se levantando, que você mesma orou para gerar, e agora isso te incomoda, porque você não está acostumado com aquele ambiente. E isso vira um caos. E aí tem algumas irmãs aí que simplesmente saem. E aí o que eu vejo? Que esses irmãos que estavam se levantando, eles estão perdidos mesmo. Eles estão ali e falam, cara, então não sei, porque ela pediu para eu entrar, para ser atendido, para acompanhar, agora ela sai, manda eu sair, e o cara está indo atrás dela. Primeiro, porque não se posiciona. E segundo, porque ela está castrando. Então fica ali um monte de coisa perdida. Mas o que o meu miolo ferve é a incoerência daquilo que a pessoa orou, pediu, buscou, e quando começa a vir a resposta, ela mesma mata. Fala, não, irmã, mas você não quer que o irmãozinho se levanta aí? Não, eu quero. Então, mas então deixa ele falar, deixa ele participar, deixa ele... Não, mas aí não dá, né, pastor? Mas não dá, então para que você está orando? Pelo amor de Deus, tenta me explicar. Por que você gastou tanto tempo de oração por esse abençoado, para a hora que Deus começa a levantar ele, você sai do grupo, você vai embora, você não ouve, você não quer ser submissa a nada? Por quê? Tenta fazer eu entender, porque eu não entendo. Eu não entendo. Eu entendo que é uma prisão, que é uma resistência, que coisa que você orou, que você nem sabia o que ia acontecer, né? Talvez você peça, Senhor, que você acha bonito. Talvez seja isso. Pastor, eu não tinha dimensão do que era ser auxiliadora. Porque eu nunca fui. Agora que eu descobri o que é, Deus me livre. Eu não quero auxiliar nada, eu quero mandar. Eu quero que ele continue. Eu grito, ele senta. Então, fala, Deus, revogo todas as orações. Eu quero continuar sem sacerdote, sem marido, não vou ser submissa a ninguém, não quero auxiliar nada, e ele vai ser esse zero à esquerda aqui mesmo. Aqui o que eu falar é lei. Vai, vai, vem, vem, deita, deita, levanta, levanta. Então, refaz a sua oração aí. Agora, se você quer de verdade isso, você vai ter que começar a se adequar, se adaptar ao novo marido que Jesus está preparando para você. E você vai ter que ser submissa.
E você vai ter que entrar nessa missão, você vai ter que realmente entender isso. E quando você receber um não, que para você vai ser um fim do mundo, porque você fez até agora tudo que você queria, porque afinal de contas não tinha ninguém para falar nada, porque não tinha voz nenhuma. E quando você ouvir falar assim, não, você vai ter que ir lá chorar, mano. Pastor, eu não suporto ouvir um não, vai chorar. Pastor, eu não suporto ser corrigida, vai orar. Mas não castra ele. Não mata aquilo que você gerou. Não joga no lixo aquilo que você, com lágrimas, gerou diante do Senhor. E conseguiu tirar do reino das trevas. Agora você está querendo devolver para as trevas. Agora você está na treva. Porque você está resistindo à luz. O marido está chegando e você está matando. Olhares de desaprovação, não deixa o cara falar, meneia a cabeça, dá de ombro, é uma desaprovação assim exacerbada, exagerada. Por quê? Você precisa se limpar das feridas. Ou você vai crer que Deus está trazendo um novo marido, porque se você ficar na regência do marido antigo, você não vai conseguir. Aqui em casa, na nossa vida, nós estamos nesse processo porque muita coisa que eu entulhei minha esposa, falou assim, agora você vai ter que ter paciência. Porque para mim isso é tudo muito novo. Beleza. Só que ela está lutando para poder entrar nesse novo processo. Agora, se ela piscasse, ela teria me matado. Porque o que vai adiantar? Porque agora posicionou. Tá, vamos fazer assim? E é de Deus, tá lá, não é uma coisa que eu estou inventando, que eu quero fazer, é o que eu fazia antes. Vai ser assim, acabou. Não, agora é uma coisa. Mas não, ela tem uma resistência. Porque, como sempre foram abusos, agora uma ordem genuína para você é o caos. Porque você ainda está regida pelo abuso. Aquela voz para você, ela é distorcida no meio do caminho porque ainda é a voz do abusador. Ainda é a voz do carrasco. Ainda é a voz do inconsequente. Ainda é a voz do irresponsável. Ainda é a voz de qualquer coisa que você tenha passado. Mas agora está vindo uma nova voz. Só que você não consegue ouvir essa voz. Porque você está ainda com o teu ouvido, você não orou para levar o teu ouvido, para levar a tua vida, a tua mente, a tua alma para aquele ambiente desse novo estágio da tua vida. Quando eu entrei com a pastora Fátima no ministério, ela tinha já uma igreja que caminhava com ela. Eu não sei exatamente quantas pessoas, quantas mulheres tinha, mas eram um tanto de mulheres lá. E simplesmente quando ela trouxe uma palavra ali, muda-se o sacerdócio, muda-se a lei, o pastor Alexandre vai estar assumindo, que é o que o apóstolo Éder falou, então o ministério morro está com ele, isso aqui está comigo, não vamos fazer assim, fazer assado. Acabou. Acabou a igreja da pastora Fátima de 5 anos. Porque as pessoas que estavam com ela, que a ajudaram em oração, que oraram pela minha vida, na verdade, quando o sacerdócio chegou, quando o pai espiritual chegou, linha na pipa. Vazaram na braquiária, porque elas não querem, na verdade, aquilo. Elas querem continuar comandando. Elas querem continuar dando ordem. Elas querem continuar sendo Amazonas. Elas querem continuar realmente a dominarem tudo. Então, quando eu cheguei, acabou. Todo o trabalho que a pastora fez, pessoas que andavam coladas com ela. Coladas. Simplesmente, para mim, não vai dar. E foi embora, porque chegou uma representação de paternidade, uma representação de pastoreio, que as pessoas não queriam. Então, tiveram vários argumentos. Olha, eu não acredito na restauração dele, eu acho que isso aí vai durar pouco, para mim não dá, ele é isso, ele é aquilo, aí cada uma levantou um argumento. Outras falaram, ó, pastor, só não dá para mim, Deus abençoe, e foram saindo. Então, dentro disso, você vai ter que decidir, você mulher, você vai ter que decidir o que você quer da sua vida, de verdade. Porque quando Deus levantar esse homem que está do teu lado,
que será a resposta da tua oração, você vai passar por uma guerra. Vai ser uma outra etapa de guerra. E você vai ter que decidir agora fazer com que isso aconteça. Você vai ter que decidir manter esse homem vivo. Mulheres que envergonham o homem assim, ó, não abre a boca para provar nada. Nada. Tem um casal que a gente acompanha, eu falo, meu Deus do céu, cara. Nada. Se o cara for tomar água, a mulher libera uma palavra de desaprovação. Por causa da ferida. Não é por causa do que a pessoa está fazendo agora. Entenda que você vai entrar num estágio que você vai estar sendo regido pelas suas feridas. Então, ao mesmo tempo que você estiver orando para Deus levantar o teu marido, também ore para você ser curada das feridas. Porque quando isso acontecer, se você for pega num ambiente de ferida, você não vai conseguir receber esse marido. Você vai continuar casada ou não casada, mesmo tendo um marido em restauração. Mesmo tendo um marido que está sendo a resposta da tua oração, mas você vai continuar naquele ambiente. Você vai continuar vendo aquilo que você tinha, não aquilo que você tem. E aí você vai matar no ninho aquilo que está começando a se formar. Você vai arrebentar, jogar no lixo aquilo que você orou. Então, que você aí, em nome de Jesus, me entenda. Eu creio que não é uma coisa machista, eu estou defendendo a classe dos homens, mas eu estou defendendo a tua chamada. Estou defendendo a tua casa, estou defendendo a tua oração, estou defendendo aquilo que você penosamente gerou. Porque eu sei o que a minha esposa gerou aqui, penosamente. Com lágrima, com dor, com vontade de sumir daqui, com vontade que eu não existisse, com vontade, todas as vontades que talvez você esteja passando. Pastor, como eu queria poder sumir, como eu queria poder desaparecer da face da terra, como eu queria ser tomada para Deus. Deus me levou. Ô, glória. Tem uma irmãzinha que de vez em quando eu converso com ela, ela fala assim, tem hora que eu saio no quintal, eu olho para o céu e falo, Jesus, o que que falta? Volta logo. Vem buscar nós logo, não dá mais. Vem buscar nós logo. Porque é pesado. E vai ficar cada vez mais pesado. Então nós estamos aqui nesse tempo, juízo, juízo, juízo. Mas você vai ter que se encaixar naquilo que vai acontecer de novo na sua vida. O novo vai te assustar. O novo vai te apavorar. Então, porque é lógico, isso sufoca. Jesus volta logo. Porque você conversa com a pessoa, ou passou, ou está passando pelo que eu passei, você pede a morte, quase que um dia sim, o outro também. Você pensa em suicídio, ou você quer que Jesus volte. Os mais espirituais querem que Jesus volta logo. Jesus volta logo. Acaba com isso aqui. Os que estão perdidos, igual eu estava, Senhor, me mata. Ou eu mesmo vou fazer isso, porque não dá mais. Então, só que encaixou no propósito, veio a resposta, agora você se limpa e vai ser feliz. Tem mulher que perdeu a oportunidade de estar com o casamento restaurado hoje, não por causa nossa, não por causa da pastora Fátima, não por causa do Ministério Morra, mas perdeu a oportunidade mesmo. Porque aqui era o propósito, mas assustou demais. E aí ela ia ser tirada de certos ambientes, ela ia ter que ter uma voz de um pai. E ela não quer ouvir a voz de um pai. Ela quer ouvir a voz dela mesma. Ela fala que ela quer um pai. Ela fala que ela quer um pastor. Ela fala que ela quer um marido. Mas, na verdade, ela quer viver a vida dela. Ela tem um ambiente que ela busca alguma coisa. É como na parte que nós vamos entrar aí daqui a um tempo, nós vamos trabalhar bem pesado em algumas áreas na parte sexual, daqui a um tempo aí nós estamos montando esse negócio aí, mas é bem aquela coisa, a pessoa ela faz um campo de sedução, mas ela pula fora. Ela não quer aquilo, na verdade. Ela parece que quer. Ela tá feliz, ela tá alegre, ela tá ali, só que quando chega o vamos ver mesmo, ela cai fora. Ela não quer aquilo.
Não rela em mim. Mas você não estava me seduzindo lá, não, mas é outra coisa. Deixa que eu me satisfaço do meu jeito. E aí, na parte sexual, nós vamos falar lá como que ela se satisfaz do jeito dela e os desdobramentos disso. Mas, espiritualmente, no marido, ela quer continuar comandando. A verdade é essa. Ela não abre mão. Ela ora, ela busca porque ela sabe que isso é o certo. Mas ela não tem revelação para andar nisso, que é o que nós falamos no começo. Não, pastor, eu sei que isso é o certo. Eu tenho um marido, eu tenho um sacerdote. Mas você não tem revelação para andar nisso. Então você vai ter que orar para ter a revelação para colocar esse certo que aconteceu para funcionar. Por isso você está sofrendo. Por isso você olha com desprezo. Por isso você meneia a cabeça. Às vezes nós estamos conversando, eu estou só observando. Eu observo muito. E é só devagarzinho assim, ó. Tipo assim, que idiota. Como fala besteira. E não está acontecendo aquilo. Está falando coisa com coisa, está falando da palavra, tem essência. Mas por que que faz assim? Ainda que disfarçadamente. Porque ela já não aguenta segurar o pescoço parado. Porque é o que está dentro dela fervendo. Não, não e não e não. Eu não quero. Eu não aceito, eu não concordo. Não vai falar comigo. Não vai tomar a rédea da nossa casa. Eu que mando na finança, eu que mando nos filhos, eu que mando em tudo aqui. Não vai tirar um vaso do lugar, eu que comando. Então, para com essa oração mentirosa sua, que você quer um marido, quer um alguém para realmente assumir a tua vida. Pelo amor de Deus. Vai orar por outras coisas. Mas se orou isso, agora para de matar esse cara. Para de ser esse fardo na vida dele. Por causa das suas feridas, por causa das suas dores, por causa da vingança que ainda está dentro de você, que agora ele vai pagar. E aí você está batendo em quem Jesus está colocando em pé. Olha o lugar que você está entrando. Como é complicado. Amém? Ontem nós trouxemos uma palavra a respeito da noiva ali, que não é nossa, da igreja que não é nossa, que temos uma responsabilidade de fazer certas coisas. E eu falei algo aqui que às vezes, de repente, então eu quero explicar isso, porque às vezes, de repente, trouxe algum tipo de escândalo ou de susto, assim. Que eu falei que eu estava. Eu nem sei se eu falei isso aqui também. Mas, assim, enfim, o que Deus falou comigo ontem é que tinha uma pessoa que estava me procurando já há algum tempo para eu atender uma outra pessoa. Então, se eu não falei, eu vou falar hoje. E eu estava correndo dessa pessoa com todas as forças por causa da pessoa que estava me procurando. Quem vai ser atendido eu nem conheço, nem sei quem é. Mas essa outra pessoa já deu um trabalho, mas deu um trabalho, e marca atendimento e não aparece, indica a gente e não vai. É uma pessoa assim complicada. E eu falei, cara, eu não quero atender, eu não quero, não quero. Jesus, eu não quero. E esse tempo, ano passado, ela procurou umas vezes, eu não, não, não. Esse ano procurou de novo, eu falei, não vou, irmão. Não dá, para mim não dá, não vou, não posso agora, no momento não posso. E na verdade tá meio complicadinho mesmo, mas daria. Mas eu falei, não posso porque eu não posso, porque eu não quero. Não estava mentindo, eu também não posso. Não posso porque eu não tinha graça para fazer. Então não era mentira. Mas aí ontem, naquela palavra que Deus foi falando ali com a gente, para a gente estar fazendo, que a noiva não é nossa, que a igreja não é nossa, que é para a gente fazer e acabou. Eu saí daqui, sentei lá, peguei meu celular e mandei a mensagem para a irmã. Irmã, pode mandar entrar em contato comigo que eu vou atender. E por que que eu fiz isso rápido? Para não esfriar. Porque a palavra, ela é a espada. A gente tem, logicamente, esse entendimento. Se ela for só faca, vai cortar só do seu lado aí. Eu falo, ô irmão, faz aí. Eu aqui nada. Mas ela é espada, ela corta aí, corta aqui. E como ela me cortou, falei, meu Deus do céu. Enquanto eu estava pregando aqui, falando aqui, ministrando aqui, me veio assim, ó. Então atende o fulano lá. Se a igreja não é sua, se a noiva não é sua, se você tem, atende lá. Falei, meu Deus. E eu não queria, gente. De verdade, eu não queria. Só que sabe o que Deus me fez entender ontem? Eu saí daqui, sentei ali, minha esposa foi fazer um negócio pra gente comer. Eu peguei o celular, falei, irmã, shalom.
pode mandar me procurar que eu vou atender, glória a Deus, aleluia, rápido. Então tem coisa na nossa vida, tem coisa na sua vida que você vai ter que tomar uma atitude instantânea. Para isso não esfriar, para isso não cair no esquecimento. Porque, na verdade, quando eu saí daqui, eu queria? Não. O meu homem natural, o meu pensamento, a minha vida com as marcas que eu tinha do histórico da pessoa, eu continuei e continuo não querendo. Só que agora eu vou fazer porque a igreja não é minha, a noiva não é minha, e é para fazer e acabou. Então eu tenho que passar por cima do meu querer, só que isso tem que ser rápido, porque se eu desse uma esfriadinha, os argumentos começam a se levantar. Não, mas está certo, nessa palavra ela é, mas eu creio que é para uma outra época, Deus vai falar melhor comigo, Deus vai processar isso diferente, e aí... Então, se já Deus falou com você, se você tem certeza que Deus falou, coloca isso para funcionar rápido. Para isso não começar a criar estruturas ao redor para sufocar essa palavra, para sufocar isso que Deus te trouxe de revelação. Corre por isso em prática, vai logo. E agora eu mandei a mensagem. E estou esperando a pessoa entrar em contato comigo. Mas sabe o que foi legal disso? Porque eu pude orar e falar, Senhor, eu não quero atender. Porque é sempre uma bagunça a pessoa e quem caminha com ela. Mas a noiva do Senhor, a igreja do Senhor, eu continuo não querendo. Mas eu estou fazendo porque é aquilo que eu entendi na palavra. Mas se o Senhor não tiver esse propósito, se não for isso mesmo para a nossa vida, que a pessoa não nos procure. Faz 24 horas. Deixa eu ver aqui. WhatsAppinho. Que vai que procurou, né? Até agora não procurou. Então, no seu posicionamento, pode vir o livramento que você quer. Você vai continuar não fazendo, não indo, ou fazendo exatamente o que você está fazendo por obediência, porque esse é o certo. Porque, de repente, aquilo que eu estava tendo de leitura e de resistência ao não atendimento, pelo quadro espiritual que envolve tudo aquilo, é o certo, mas eu não estava aplicando da forma certa. Agora eu estou, porque agora eu me disponibilizei, agora eu me rendi à palavra e agora eu estou servindo o corpo. Mas se não for, o Senhor fecha as portas. Aí eu transfiro para ele o comando. É isso que Deus quer fazer na tua vida, entrar num lugar, num propósito que vai gerar um descanso. E talvez eu nem vá atender, mas agora eu estou aprovado. Olha a diferença. Fiz a mesma coisa, só que do jeito certo. Isso que você pode abrir mão, ou isso que você pode se render a alguma coisa, pela palavra de ontem ou qualquer outra, talvez você faça exatamente a mesma coisa, mas do jeito certo, aprovada, carimbada pelo céu. É isso mesmo que é para fazer. Mas não desse jeito. Não por estar resistindo, não por não quero, não vou fazer. Não, de repente não é para fazer mesmo. Você está certinha naquilo que você está pensando. Só que agora entrega e espera Deus te aprovar. E entrega e espera Deus te dar o aval, porque aí você venceu essa situação, caminhou exatamente do jeito que era para caminhar, que você já tinha isso na mente, só que agora há a maneira de Deus, no tempo de Deus, no jeito de Deus. Então acabou o problema. Porque agora eu fechei um monte de coisa. A pessoa não vai poder falar mais que eu não me interessei, que eu não quis atender. Os desdobramentos disso agora foram todos recolhidos. Pode mandar me procurar. Estou disponível. Shalom, abraço. De verdade, não quero, mas estou fluindo de verdade na graça que eu recebi do meu pai ontem. E agora pode ser que eu atenda, pode ser que eu não atenda. Se eu atender, vou fazer isso em Cristo, e pode ser que a pessoa que venha não seja embaraçado como a pessoa que enviou. E Deus mude todo o quadro. Não sei o que pode acontecer. Ou pode simplesmente não vir. Então, esse negócio do propósito e da palavra cortar e você colocar para funcionar logo, ela vai realmente fazer diferença na nossa vida. Porque ela vai trazer um ambiente onde você entra numa dependência tal que para você agora, você está tranquila. Eu fico tranquilo. Tá bom. É para fazer? É isso que o senhor quer que eu faça? Eu vou fazer. Dá um desespero interno? Dá. Tem uma resistência da alma? Tem. Dá
um siricutico, um chilique, um estrimilique, dá tudo que você pensar, mas você faz. Pastor, pelo amor de Deus, ir lá pedir perdão, eu não dou conta. Vai lá, irmão. Deus vai te dar essa graça. Se isso subiu no teu coração ontem, na palavra de ontem, para você ir lá se retratar com essa pessoa, para você ir lá pedir esse perdão, para você ir lá entregar uma palavra para alguém que tem uma resistência. Não sei o que subiu no teu coração na palavra de ontem, ou o que possa estar subindo hoje, mas eu quero te incentivar, faça logo. Se você tem certeza que Deus falou com você, execute o projeto logo, o plano logo, não deixe isso esfriar. Não deixa isso ser sufocado. Porque agora eu estou num descanso tremendo. Porque se vier, é Deus que está mandando, Ele vai me dar graça para fazer. Se não vier, foi Deus que fechou a porta, eu estou aprovado. O importante da história, dessa história toda, é estar aprovado. Então, o que eu ia falar aqui, talvez eu tivesse escandalizado alguém, se é que eu falei isso ontem, é tipo assim, como que é pastor e não quer atender? Como que é pastor e está correndo de um atendimento? Porque eu tenho minhas limitações. E é bom que você entenda e compreenda a humanidade das pessoas. Aquilo que ainda não está construído dentro de uma pessoa, ainda que ela seja um pastor. Aqui tem vários pastores, tem profeta, tem um monte de coisa aqui. Mas eu não posso exigir da pastora, da Margarida, pastor Sérgio, da profeta Loíse, não, vocês têm que estar aqui porque vocês são, não. São humanos. Tem aquilo que Deus ainda não conseguiu trabalhar no coração deles. Então, quando você olhar para uma liderança, toma cuidado para você não colocar e falar, não, eu, pelo menos, procuro ser o máximo, ter o máximo de transparência que eu faço cocô, faço xixi, vomito se eu comer alguma coisa que não deu certo, eu sou igual todo mundo. Procuro falar o máximo isso, para justamente já não criar nenhum campo de idolatria, de uma admiração, ah, nossa, que homem de Deus. Não entra nisso, não. Tenho me esforçado bastante para ser um homem de Deus, mas tem um monte de problema, um monte de dificuldade, um monte de coisa que não vai, que não desce, e eu tô lutando aí. Então, se eu te escandalizei, você me perdoa, em nome de Jesus Cristo. Mas eu tenho as minhas limitações. Então, de repente, tem coisa que para mim não adianta. E eu tenho um problema sério, ou uma virtude séria, não sei. Se eu não tiver no negócio, eu não tô. Você pode ter certeza disso, você que caminha comigo. Se eu tiver no negócio, nós estamos juntos. Mas também, se eu não tiver, não tô. Então, eu não pego porque eu não sou mentiroso. Ai, manda lá que eu vou, que eu vou atender. Do jeito que eu estava até ontem, antes da palavra, não vou ter autoridade para atender, não vou ter amor, não vou ter entrega, não vou ter discernimento, eu vou piorar o quadro da pessoa. Agora eu tô. Pastor, mas você tá, mas você não quer. Eu não quero, mas eu tô. Porque eu tô obedecendo. Então agora eu tô totalmente no negócio. Então agora eu vou atender, eu vou fazer da forma que tem que fazer, o melhor possível. Agora eu vou ter autoridade, vou ter revelação, vou ter entendimento, vou ter amor, vou ter tudo que eu preciso para o atendimento. Embora eu ainda não queira, por causa da origem. Que pode ser que daqui a pouco, como eu disse, eu comece a atender e mude isso também. Só que dentro disso, você vai ter que respeitar, muitas vezes, a limitação da liderança, do seu pastor, da sua pastora, do seu pai, da sua mãe, de figuras de autoridade, do seu marido. Porque às vezes você está falando assim, não, porque agora meu marido, então, ele vai ter que ser perfeito. Seu marido não vai ser perfeito. Ele vai apresentar muitos problemas ainda, mas agora ele já está numa rota de busca, de entrega totalmente diferente. Você vai ter que valorizar isso. A minha vida não é perfeita, mas a pessoa vai ter que entender, bom, ele tem a limitação dele. Se ele está falando que não dá para ele, não dá para ele. Então, se você achar que isso está errado, ora por mim. Essa é a sua parte. Ou eu vou orar para o Senhor da graça, para o pastor poder atender lá, fazer lá. Isso aí é legal. Agora, me julgar, me condenar, me achar carnal, isso aí não vai acrescentar nada, nem na sua vida, nem na minha. Não vai me abençoar nisso. Mas se eu te escandalizei, se eu te trouxe espanto, se eu fui carnal para você, em nome de Jesus, me perdoa, que você me entenda, me compreenda. Eu tenho minhas limitações, mas estou pronto para ouvir a palavra de Deus e colocar em prática assim que
eu receber essa graça. Tem coisa que eu já ouvi e não veio graça ainda, irmãos. Nós vamos ter que respeitar isso. Tem coisa que a pessoa ouve, mas ela não conseguiu processar isso ainda. Então ela não tem graça para fazer. Você vai ter que ter paciência, você vai ter que esperar, você vai ter que entender que aquilo lá ainda não aconteceu. Aí você olha para a pessoa e fala assim, não, mas não é possível. Não é possível. Por que que não é possível? Possível, porque para ele aquilo lá não existe, aquilo lá não é real, aquilo lá ele achou até certo, mas ele não teve graça, não teve revelação, não teve um negócio, ele não faz. E às vezes é um cara top de line. Aí você condena toda a pessoa por causa daquilo. Aquele item mata ela inteirinha. Vamos voltar lá na lei. Aquele negócio, ó, se você tropeçar em uma, aí você agora pega e executa isso. Não, um negocinho aqui, joga tudo fora. Tudo serviu para nada. Todo o histórico, toda a vida, tudo que fez, um tropeço, não um pecado, um negócio, mas uma limitação, um negócio, já não deu certo. Então, nosso nível de misericórdia, de amor, de compreensão, ele vai estar bem baixo. Nós vamos ter, então, que executar juízo sobre isso. Falar, Senhor, eu sou muito justiceiro mesmo. Que a minha vida, com a minha vida não tinha misericórdia. No meu temperamento, na minha conduta de vida, não tropeça, não. Tem que andar certinho. Sim, tem que andar certinho. Então eu ficava matando tudo que estava ao meu redor. Justiceiro, que é uma marca da minha vida, do meu temperamento, do meu nome. Justiça. Não, não. Mata, tá errado. Não conseguia valorizar nada nem ninguém. Só se fosse igual a mim. Minha esposa falou assim: você se ama. Você só tem amizade com quem é exatamente igual a você. E é verdade. Se pensasse exatamente como eu, era gente boa. Agora, se não pensasse exatamente como eu, aí já não, aí já é complicado. Então, se tivesse a mesma linha de raciocínio, as mesmas brincadeiras, o idiota igual, ela falou assim: você é um homossexual. Você se relaciona com você mesmo, você se relaciona com os iguais. Você é um homossexual espiritual. Era isso que eu ouvia, uma vez cada 15 dias no máximo. Porque era essa que era a minha vida. Então, eu estava sempre matando. E só me relacionava com os iguais. O resto não presta. Se não pensar exatamente como eu penso, se não agir exatamente como eu ajo, coitado, olha, não consegue enxergar isso. E você vai matando todo mundo, porque você não respeita a humanidade das pessoas, você não reconhece que você tem essa humanidade, você se acha a coisa mais importante do planeta Terra, ou do universo todo. E aí nós vamos ficando demasiadamente pesados para as pessoas e vamos pisoteando todo mundo. Então, que o Senhor nos deve executar juízo sobre tudo isso, limpar nossa vida, nos rendermos àquilo que Deus está falando rápido e andarmos naquilo que nós temos de revelação de uma forma a corroborar para o crescimento daqueles que estão, da nossa própria vida e daqueles que estão ao nosso redor. Que nós realmente apliquemos aquilo que o Senhor tem nos dado para que as coisas avancem de uma forma muito limpa, muito transparente e que nós tenhamos eficiência e coerência dentro daquilo que nós oramos que está chegando agora. Seja eficiente nisso. Cara, meu marido está aí, eu vou ser eficiente nisso, eu vou apoiar, eu vou falar isso. O que que eu faço, amor? Que bom que você me falou isso. Pastor, misericórdia, o sangue de Jesus Cristo tem poder, está repreendido em nome de Jesus. Eu falar para o meu marido, que bom que você mandou fazer isso. Pastor, é guerra, irmão. Guerra. Entrar muitas vezes debaixo daquilo que você mesmo orou, que eu mesmo orei, é guerra. Senhor, cumpre os teus planos, cumpre o teu propósito, traga aquilo que o Senhor tem que fazer. Anda aqui, ó.
aí é guerra. Porque você muitas vezes não quer. Porque nós não temos a dimensão daquilo que nós estamos orando, muitas vezes. Nós não temos a dimensão de como isso vai se concretizar nas nossas vidas. Então, quando chega, é tão assustador e tão fora daquilo que nós estávamos esperando, que nós então falamos, meu Deus, não é nada disso. Eu quero outra coisa. Não é nada disso não é nada disso que eu pedi. É isso que você pediu. Só que agora você é carnal, você foi espiritual para gerar, mas você está sendo carnal para viver o que chegou no espírito. Então é essa parte da nossa vida que a gente tem que matar. Nós somos demasiadamente espirituais para gerar. Só que quando a realidade espiritual chega, nós somos carnais para desfrutar, a gente corre. Fala, vou embora daqui. Sumo, desapareço. Jamais vou ficar nesse lugar. Pai? Não. Esse não vai ser meu pastor, não vai ser meu pai, eu vou embora daqui. Mas gerou, apoiou, orou junto, mas quando chega o resultado está na carne e não suporta e vai embora. Porque as manifestações da carne vão sempre correr daquilo que o espírito quer estabelecer, porque a carne vai ser morta. Então a pessoa vai embora, porque ela não quer ser morta. Ela não quer se moldar àquilo que está acontecendo no mundo espiritual, no espírito. Ela quer continuar na carne, mas ela orou. Então, olha a bagunça que vira na mente, no procedimento, dentro das coisas. Então, que nós executemos juízo hoje sobre essa bagunça que nós mesmos criamos dentro das nossas incoerências de orações e realidades conquistadas. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Até amanhã, 7h30, para a glória de Deus. Abraço.